Olá, estamos começando um novo módulo. Nesse módulo nós vamos iniciar a nossa modelagem e nessa primeira aula nós vamos ver como trabalhar com grupos e com componentes. Já nas primeiras aulas desse curso, a gente começou a trabalhar com grupos. Quando eu importei essa planta, eu agrupei essas linhas para que elas ficassem todas juntas, né, dentro de um elemento só. E para isso, eu entrei aqui e coloquei criar grupo. Para eu desassociar, basta eu clicar aqui. Aí eu não tenho mais um grupo, eu tenho uma planta individual. Ó. Eu tenho linhas individuais e cada uma dessas linhas aqui é um elemento separado. O que acontece se eu não criar um grupo para essa minha planta? Quando eu fizer, por exemplo, uma face qualquer, assim, ó, eu crio aqui um retângulo. Esse meu retângulo, ele não vai ficar um retângulo, ele vai criar faces onde eu não quero, tá vendo? Tudo que ele colocou como fechou, todas as linhas que ele fechou, ele cria uma face diferente. E não é isso que eu quero. Então, vou desfazer isso aqui. Se eu criar um grupo, ó, clico em tudo, seleciono tudo, perdão, clico com o botão direito e criar grupo, tá? Quando eu criar um retângulo aqui, esse retângulo vai trabalhar separado. Não tem nada a ver com as linhas que estão aqui embaixo, tá? Por isso que dentro da nossa modelagem, nós vamos utilizar várias vezes o grupo. Mesmo quando a gente cria um elemento novo, a gente vai utilizar novamente o grupo. Por quê? Porque se eu começar a desenhar aqui em cima novamente, ó, eu vou ter de novo faces separadas, tá vendo? E não é isso que eu quero, ó, eu tenho linhas separadas também. Toda vez que eu corto uma linha, eu crio linhas novas. Então, não é isso que eu quero. E para isso, eu utilizo o grupo. Além do grupo, eu tenho também um outro elemento chamado componente. Qual é a diferença entre os dois? Quando eu crio um grupo, por exemplo, selecionei clicando 3 vezes eu seleciono a face e todas as linhas, tá? Então, eu posso criar um grupo aqui e se eu copiar esse grupo, ó, Ctrl C, Ctrl V, copiei esse grupo, coloquei ele aqui para fora, tá? Se eu modificar o primeiro grupo, por exemplo, eu criar um volume com esse grupo aqui, tá? O segundo grupo não sofre nenhum tipo de modificação. Agora, se de repente, deixa eu até deletar esses dois grupos aqui, se de repente eu fiz um elemento aqui, por exemplo, ó, eu selecionei esse elemento aqui para ser o elemento da pia. E esse aqui também é um elemento da pia, certo? Então, eu seleciono a face e as linhas, e ao invés de criar um grupo, eu vou criar um componente. Então, tá, muito bem. Criei um componente, vou colocar aqui como pia. Essa caixa de diálogo aqui, ela já é diferente da do grupo. O grupo não cria essa caixa de diálogo. O componente cria, ele pede um nome, uma descrição que eu posso colocar aqui, um alinhamento, enfim. Se eu quiser eu posso fixar, ó, um alinhamento qualquer, eu não vou colocar, mas aí eu clico aqui em criar. Já existe um componente com esse nome, substituir sim, tá? O que vai acontecer? Opa, deu um probleminha aqui porque eu substituí, então não vamos substituir, vamos criar um componente novo. Criar componente, vou colocar aqui, teste, pronto. Criar, tá? Quando eu copio esse componente, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, copiando, ele vai vir para cá. O que vai acontecer agora? Se eu modificar o primeiro componente, que é esse daqui, ó, o meu segundo componente se modifica também. E isso significa que eu consigo trabalhar com elementos que são iguais dentro do meu projeto de uma forma mais dinâmica, porque eu modifico esses elementos uma única vez e esse elemento ele é modificado tantas vezes quantas eu tiver ele dentro do meu projeto. Então, por exemplo, se eu criar um outro elemento aqui,
e diminuir aqui, ó. Quando eu dou uma olhadinha aqui no meu outro componente, ele também foi modificado. Isso vai ser muito útil para a gente quando a gente trabalha com pilares dentro desse nosso projeto, e nós vamos ver isso mais adiante. Nessa aula nós vimos o que são grupos e o que são componentes e qual a diferença entre esses dois elementos. Nós vamos utilizar tanto os grupos quanto os componentes diversas vezes durante o nosso curso. Então eu aguardo vocês para as próximas aulas.